agradecer o convite especial da São Luís, do Pierre, do Mauro. Quando eles me convidaram, fizeram um pedido para que eu viesse falar para vocês, pediram para eu falar de vendas. Confesso que eu fiquei um pouco insegura, porque tem anos que eu visto 3 chapéus todos os dias da empresa. O de financeiro, o de RH e o da operação. E já tem alguns anos que eu não estou diretamente ligada à diretoria de vendas. E aí eu comecei a refletir, cheguei a comentar com eles. Falei, se for para falar de vendas, chame meu sócio, que é meu irmão. E eles falaram, não, a gente quer você. E fiquei refletindo. Pensei, acho que a gente vende todos os dias, né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende uma ideia. E a gente negocia com o marido, com a esposa, com os filhos. Então eu tenho muito conteúdo para trazer disso para vocês. E eu trouxe um tema aqui, a postura que vende, que é como se destacar em qualquer negociação. Mas eu fiz uma dinâmica diferente. Eu não quis trazer conteúdo. Eu acho que vocês têm muito conteúdo, vocês vão ter muitos palestrantes bons aqui hoje. Mauro tem muito conteúdo, fala muito, dá muito treinamento. Vocês são uma equipe muito treinada, né? Eu acompanho a São Luís no Instagram e vocês vivem passando por treinamentos e treinamentos. Eu quis trazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu fiz um estudo de caso. Três estudos de caso. E eu trouxe 3 histórias reais que eu vivi recentemente e 3 lições que eu tirei dessas histórias. Então nós vamos falar de vida real, do que aconteceu. 100%? Primeiro eu vou me apresentar. Oi, eu sou a Bárbara. Eu sou cofundadora da Original Locações e cofundadora da TS Educa. Eu sou especialista em controladoria. Eu sou formada em gestão comercial, casada com o Thiago, meu marido, que está aqui. Mãe do Vitor e da Bela, que são minha inspiração, meu motivo de fazer tudo que eu faço, levantar todos os dias e correr atrás, né? Vou apresentar para vocês a Original, que é a minha maior bagagem até agora. A TS Educa é um projeto mais recente. Então, daqui eu trouxe boa parte da minha experiência. A Original Locações é uma das maiores locadoras de linha leve do estado de Minas Gerais hoje. A sede fica em Belo Horizonte. Nós temos outras 3 filiais em pontos estratégicos, mas todas estão em Minas Gerais. E ainda assim a gente atende 17 estados. Hoje nós somos conhecidos nacionalmente, porque a gente investe muito, a empresa cresce muito. Nós somos organizados, muito atentos em governança, e isso fez com que a gente se destacasse. Eu quis trazer para vocês aqui três mídias. Quando tínhamos 6 anos, fomos locadora destaque pelo Locadores BR, que é uma comunidade de locadoras do Brasil. E ali começamos a nos tornar conhecidos fora do nosso estado. Eu trouxe uma desse ano, que nós saímos no ranking da revista Exame esse ano, pelo crescimento. E eu quero falar com vocês de uma de 2023, uma entrevista para o Diário do Comércio. Porque lá a gente conversou sobre o planejamento de crescimento da empresa para os próximos 5 anos, 2023. Então era o crescimento até 2028. E a gente falou de 2 pontos. O que a gente queria alcançar em 5 anos e o que a gente queria alcançar em 2025. Lá a gente falava que em 2025 a gente queria ter de investimento em equipamento 60 milhões. E até 2028, 100 milhões. O que acontece é que em 2025 a gente bateu de 2028. E eu vou começar com a primeira história, o primeiro estudo de caso real. O dia em que eu percebi que perderíamos um cliente por não entender uma simples necessidade dele. Eu já não estou tão ligada ao cliente mais, né? Eu assumi uma diretoria, a empresa cresceu, eu assumi uma diretoria, então eu acabo tendo pouco contato com o cliente. Mais contato com fornecedores, com bancos. Mas chegou essa demanda para mim. O cliente, que é um cliente antigo, há 8 anos, e isso é bem recente, fez uma ligação para o meu irmão, que é o diretor comercial da empresa, e falou: eu desisto, eu não quero saber de vocês mais, eu tentei de tudo, mas simplesmente não tenho o que fazer. Já conversei com a sua equipe e não anda, não funciona. O problema era um problema na minha área, no financeiro. O cliente estava
recebendo notas de uma forma que não estava agradando, estava desorganizando, e ele já tinha tentado resolver e não conseguia. Fui até o cliente, só que eu fui até o cliente com a equipe. Eu não estou mais tão próxima do cliente, nem tão próxima da operação. Eu levei comigo a minha controller financeira, responsável pela área financeira, e levei também a pessoa que emite a nota fiscal para o cliente. E falei, você vai acompanhar, você vai entender o que não está sendo legal para o cliente, leva seu notebook com o sistema logado. Vamos lá. Chegamos na obra, literalmente na obra, almoxarifado de obra, vocês devem conhecer. No meio da obra, um almoxarifado montado lá no escritório para ficar a administração daquela obra. Chegamos lá, obviamente o cliente despejou tudo, todas as insatisfações dele. E a gente ouvindo atentamente o que ele falava. E o que ele me falava estava me soando tão simples. Ele questionava que ele fazia a gestão, uma gestão atípica, porque não é comum, de mais de 30 obras. E mesmo ele estando naquela obra específica, ele quem fazia a gestão da locação de outras 30. Isso não é comum. No geral, uma pessoa faz gestão de uma obra e ela ainda tem dificuldade, porque não é fácil. Ouvimos o cliente e ele falou, vocês me mandam mais de 30 e-mails, 30 são meus, outros que não são meus, de colegas de trabalho da mesma construtora, mas de obras que não sou eu que faço gestão. Eu fico confuso, uma nota ou outra fica sem pagar, você me bloqueia, eu não consigo alugar, e eu já tentei, você me deixa na mão, e eu não sei o que eu faço mais não, já tentei de tudo, já conversei, já avisei, já expliquei. E eu fiquei atenta quando eu entrei no escritório dele, que tinha uns acrílicos que a gente encaixa um papel, e tinha um logomarca da Original e outros 3 concorrentes na parede. Falei, não posso reclamar, né? Eu tô vindo aqui ouvir a reclamação do cliente, tem que ficar aturando aqui, né? A logomarca dos meus concorrentes aqui. E aí, conversando com a equipe, eu falei, por que a gente manda para o cliente 30 e-mails? Ah, porque o e-mail é automático. Quando a gente gera a nota, chega no e-mail do cliente. Falei, legal, automação, né? Legal. Eu falei, mas para ele não funciona, né? Tem como tirar o automático? Tem. Então tira aí. Agora, o cliente sentado. Eu falei, tira aí agora. Tirou o e-mail automático. Dá pra gente juntar tudo, gera, salva o PDF, manda para ele no e-mail só. Gera aí, vamos mandar para ele. Gerou as 30 notas, mandou no e-mail. Você acha que assim tá legal, cliente? Tá legal receber dessa forma? Ele falou, melhor dos mundos. E aí você só tem que olhar o automático de obra que não é minha. Entramos nas demais obras, retiramos o e-mail do cliente. Resolvemos. O cliente já mudou o rosto, a fisionomia mudou, ele ficou feliz. Chamou o assistente dele na salinha do lado, olha aqui, agora vai vir assim. Ela, nossa, maravilhoso. Assim resolve. Aproveitei que ele baixou a guarda e falei, vamos aproveitar e trocar as máquinas do concorrente? Não sou obrigada, né? Ficar olhando a concorrente ali. Aí ele tirou assim os papéis, abriu pra mim, era tudo tabela de preço. Falou, e vocês são o mais caro. O mais caro aqui. E me deixando na mão. E eu tive que alugar com eles, porque vocês me bloqueavam e eu não tinha como pegar a máquina. Se você manter por 2 meses organizado, aí eu troco. A gente tem um combinado. Eu falei, então tá, a gente tem um combinado. Dessa história eu tirei 3 lições. Que eu gostei de ter preparadas para vocês, porque eu vou usá-las lá no treinamento da minha equipe. É preciso ouvir o cliente de verdade. Então, às vezes a gente está lá, mas está no outro mundo. Ou a gente está tão preso no processo que a gente deixa de entender uma necessidade do cliente. Era muito simples. A gente está falando de um e-mail automático. Tira do automático, gente. Qual que é a dificuldade disso? Se a gente para ouvir e entender uma necessidade do cliente, se esse cliente faz sentido para a gente, porque tudo bem, a gente tem um posicionamento. Às vezes aquele cliente não faz sentido para o posicionamento. E você não consegue mudar na sua operação para atender ele. Está tudo bem também. Mas não era o caso. O segundo que eu trouxe é que clientes diferentes precisam de soluções diferentes. A gente anda falando muito de IA, de automatizar, até porque a gente evita erros, né? Então, quando a gente enviava todas as notas de forma manual, acontecia de mandar a nota de um cliente para o outro, copiou o e-mail, copia e cola o e-mail, copiou e colou errado, mandou para outra pessoa, para outra obra. É importante, mas até que ponto? Porque o que funciona para 95% dos clientes não funciona para os outros 5%. Então, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento, não só a tendência da IA, a tendência de automatizar, mas atento ao cliente. E relacionamento é mais valioso que preço. A gente fala muito sobre isso,
E às vezes a gente não percebe que o cliente percebe mais que a gente. O cliente viu valor, ele viu valor, fez sentido para ele. Ainda assim insistir com a gente que não estava conseguindo atender ele bem naquele momento. Mas ele viu a diferença. E eu dei uma brecha, né? Eu deixei a concorrência entrar quando eu parei de prestar um bom atendimento naquele momento para ele. Então, se ali a gente não tivesse uma percepção de valor muito clara, era a oportunidade que eu tinha dado para ele me trocar por um preço muito mais baixo. Facilitei muito a vida do concorrente, mas que bom que o cliente entendeu a diferença entre valor e preço. Vou começar com a segunda história. O dia em que eu disse não para um grande cliente. E acho que todo mundo que é da área comercial aí tem uma dificuldade enorme de dizer não, né? Eu sei porque o meu sócio, meu irmão e meu sócio, que é o diretor comercial, demorou alguns anos para aprender. Tudo que o cliente pedia era sim, sim, sim o tempo todo. E esse cliente em específico era realmente um grande cliente. Nós trabalhamos com linhas diferentes de atendimento. Então, a gente tem o cliente de indústria, de mineração e de construção civil. A mineração movimenta um volume de negócios enorme hoje. E a gente atende esse perfil de cliente. E esse cliente é dessa área. Esse cliente aluga com a gente em várias obras. E ele alugou uma máquina específica, que uma máquina, a locação dela custa R$29 mil por mês. E mobilizou para uma obra nova. Uma única máquina. Estava começando a obra, então começa com pouca demanda. Mandamos a máquina para a obra. Quando deu o dia de emitir a nota, emitimos a nota e mandamos para o cliente. Ele, não. Essa nota sua está errada. Essa condição de pagamento aqui está errada. De novo, caiu no meu setor. Como assim a condição de pagamento está errada? Você já é um cliente especial. A original tem a condição de pagamento dela e ela tem a condição de pagamento para você, que já é diferenciada. A gente não tem uma terceira condição de pagamento aqui. Mas foi combinado com o seu comercial. Lá vou eu até o comercial. E aí, comercial? Que condição de pagamento é essa aqui que vocês liberaram sem autorização e que a gente não consegue praticar? Não, mas a gente não negociou. O comercial, às vezes, quer tanto fechar que não presta nem atenção das condições. Eu não ia bater o pé com o cliente e falar, né? Meu comercial falou que não. Voltei para o cliente e falei, olha, a gente não documentou e meu comercial aceitou. Só que eu não consigo manter. Ele vamos ter que marcar uma reunião com outras pessoas lá na minha matriz. Pego meu irmão comercial, para ele não me matar depois, né? Vou até o cliente, no escritório. Chego lá na mesa, para intimidar um pouquinho, tá lá o comprador, que já é responsável por pôr e tirar quem ele quiser da obra, o chefe dele, chefe de suprimentos, e o chefe da engenharia. Nada intimidador essa mesa, né? Chegamos lá, sentamos à mesa, mantemos a calma, lembrando de todas as outras obras que a gente tem com o cliente, e explicamos, olha, a Original é uma empresa consolidada, ela está no mercado há 10 anos, a gente atende há muitos anos, mas essa condição de pagamento a gente não consegue. Não, mas vocês têm que conseguir, a gente quer vocês lá. E a gente falando, olha, a Original tem um plano de crescimento, e dentro desse plano de crescimento, existem algumas variáveis. O nosso negócio específico é um negócio de capital intensivo. Para a gente crescer, a gente tem que comprar máquina para alugar. E para a gente alugar máquina, a gente precisa, para a gente comprar mais máquinas, a gente precisa receber. Básico. E a gente falou com o cliente, para essa linha de produtos, que é a que você mais vai ter demanda, eu não consigo te atender. E ele explicando, é uma exigência do meu cliente. Esse cliente, ele é um terceiro de uma mineradora. E a gente falou, a gente não consegue. Ele insistiu, mas as suas máquinas são mais novas, e o cliente veio nos elogiando. Né? E eu falei, ótimo, eu pensei, né, tá até invertendo os papéis aqui, tá legal. E ele veio se explicando, se justificando, e a gente falou, olha, a gente precisa ser sincero. Se a gente ceder, eu corro o risco de não conseguir te atender no meio dessa obra. Eu corro o risco de não conseguir comprar mais máquinas. E para eu não passar por isso, para não acontecer isso com você ou com outros clientes que também estão esperando outras máquinas, eu vou ter que abrir mão desse contrato. E o cliente ficou sem acreditar, mas ele falou, ok, se vocês não querem, eu estou entendendo a situação, e tudo bem, nessa obra eu tiro vocês, e vou desmobilizar a máquina de vocês.
Falei, prefiro que você desmobilize a máquina do que receber dentro dessa condição de pagamento. Moral da história, perdemos esse contrato, perdemos essa obra. O que a gente aprendeu com isso? O tamanho do cliente não pode ser maior que seus princípios. Isso a gente tem que entender. A gente tem um objetivo principal. Cada um tem. A São Luís tem o dela, mas cada um tem o seu objetivo principal. E ele tem que estar forte dentro da gente. Porque senão a gente cede. E aí depois a gente não entende por que as coisas não estão acontecendo. A empresa tem um planejamento estratégico. E o que a gente gosta de superar é para mais, como vocês viram lá na reportagem que eu mostrei. Para menos a gente não aceita. E eu tenho certeza que se a gente cedesse para esse cliente, ou eu perderia ele em outras obras por não conseguir atender, ou a gente seguraria o crescimento, que também não é opção. Que dizer não também faz parte da venda. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de dizer não. A gente tem que ser sincero com o cliente e explicar. Não é não porque não igual criança, né? A gente só tem que explicar o porquê do não. E as pessoas entendem, a gente entende. Então, quando a gente fala um não, entendendo o objetivo principal, o cliente vai entender e ele vai preferir assim, e a confiança aumenta. E a confiança vem da entrega e não da concessão. Se a gente cede para o cliente, no final eu não consigo atender a obra dele, eu não entrego a qualidade que ele está esperando, eu perco muito mais. Eu não ia perder uma obra, eu não ia perder um contrato, perderia muito mais. Eu perderia o cliente, ou além desse cliente, mais algum cliente. Então, tem coisa mais importante do que só o sim. Ou tem coisa mais importante do que um faturamento específico, ou um cliente, ou um negócio. Porque eu perdi um negócio e a gente quer crescer. Parece que está na contramão, né? Parece que, pô, mas você abriu mão de alugar, sendo que você quer crescer? Mas eu tenho que entender o negócio como um todo, né? A obra como um todo. E essa aqui é a negociação mais longa da minha vida. Eu ainda coloquei ela no final, porque ela tem a ver com o negócio de vocês. A gente decidiu mudar de galpão. A gente está crescendo, o galpão ficou apertado e a gente decidiu mudar. Mas a gente tinha algumas exigências. Uma delas é a região. A gente não abria mão de estar próximo ao anel rodoviário e, entre aspas, próximo à região da Pampulha. Estratégia de logística. Nós já mudamos de endereço em 10 anos 4 vezes. É muito. Mas, apesar de ousados no investimento, nós não somos ousados em assumir despesas fixas. Então, a gente ia assim, o plano é esse, nós vamos ficar nesse lugar por 2 anos. A gente ficava mesmo sabendo que teria que mudar. Melhor do que pegar um para 4 e atropelar o processo, né? Ou gastar muito com despesa fixa, sempre foi uma opção nossa. Decidimos mudar, mas sempre prezamos por logística. Temos muitos carros de entregas e sabemos onde estão nossas obras. As obras do público que a gente escolheu atender. Precisa estar próximo ao anel, porque é fácil acesso, porque a gente tem obra em Mariana, tem obra no Vila da Serra, atende Centro-Sul. E é uma região um pouco mais cara, né? Nós sabemos. Se a gente pegasse um galpão em Contagem, era mais barato. Se pegasse um galpão em Betim, Olhos d'Água. E uma outra característica que dificultou, o tamanho. Tinha que ser no mínimo 10 mil metros quadrados. Hoje a gente está localizado no São Francisco. Meu sonho era continuar lá. Agora, achar um galpão de 10 mil metros quadrados no São Francisco é impossível. Começamos a busca. Falamos com alguns corretores, começou a chegar alguns imóveis. Uma coisa que não é legal, viu, gente? Você fala da região e te mandam outra. Não é legal. E aí, um funcionário achou um galpão. Falou que passava em frente todo dia, mostrou o galpão, olhamos no Google Maps, então vamos lá. Chegamos lá, vimos uma placa, ligamos para a pessoa. Ah, dá para olhar aqui agora? Dá, espera aí que eu tô chegando. Chegou, olhamos o galpão. Nossa, perfeito o galpão. Só tinha um problema. Estava parado há muitos anos. É que eu pensei, muita reforma, né? 10 mil metros, esse específico tinha 13 mil. Falei, nossa, imagina reformar 13 mil metros parado há 8 anos. Falei, isso aí vai entrar na negociação, né? Meu argumento é negociação já. Começamos a negociar.
O argumento veio. 8 anos parado, muita reforma. O espaço nem sequer tinha muro. Muro em 13 mil metros, hein? Começamos a negociação. Olha, a gente quer carência, porque tem muita reforma e tal. Não tem carência. Não, mas tempo de obra que a gente vai gastar aqui com a estrutura, não tem nada a ver com o nosso negócio. A estrutura, depois ainda tem que gastar para adequar para o meu negócio. Não tem jeito. Tá, então constrói um muro pra gente, né? Locação de máquina não dá para não ter muro. Constrói um muro pra gente. Não. Eu falei, tá, mas o telhado aí de 8 anos, que deve ter vazamento, isso não cai pra gente não, né? Vai, que eu vou pôr no contrato. Falei, tá, não vai ceder nada? Nada. 30 dias de carência. Tá de palhaçada, né? Tá bom. Desisto. Não quero mais seu galpão. Não vou alugar isso mais. Vou buscar outro. E sair em busca de outro. Lá vem os corretores, né? Mandando imóvel de Contagem, de Betim, Olhos d'Água. E detalhe, o valor de locação desse imóvel que eu tinha amado também estava acima do que a gente tinha planejado. Mas aí veio um negócio de mercado que eu não conhecia, né? Quando eu recebi o de Contagem, de Betim, do Olhos d'Água, todo estava no preço do outro que eu estava achando caro. Falei, então aqui eu fiz conta errada, né? Porque é muito barato, do jeito que eu estava planejando, não vai ter. Só que quando eu não achei mais nada, eu voltei com o rabo entre as pernas para a negociação, né? Falei, vou ter que tentar de novo. Só que eu pedi uma licença para o corretor. Eu já tinha entendido que os donos do imóvel eram uma holding. Ou seja, não era peixe pequeno, né? Era peixe grande. E eu entendi que eles não precisavam de dinheiro e nem fazia questão de alugar o imóvel. Então não estava fácil para mim, não. Estava bem difícil a negociação. E eu falei com o corretor, cara, eu preciso que você me deixe falar. Eu preciso tentar usar meus argumentos diretamente com quem decide. Porque senão não vai avançar. E desse jeito, por mais que eu queira muito imóvel, porque agora eu já entendi que eu quero muito esse imóvel, eu não vou conseguir fechar, porque eu também tenho que entender da minha capacidade de pagamento, dos meus princípios, dos meus objetivos. E eu preciso tentar encaixar isso aqui. Beleza, o corretor deu licença, achei muito bom, muito maduro da parte dele, e eu fui conversar, consegui uma reunião. Fiz uma reunião e falei, olha, então eu preciso que vocês me deem licença, acesso ao imóvel, que eu vou fazer um monte de orçamento para ver se eu tenho coragem de encaixar isso aí, já que vocês não querem ceder nada. Foi maravilhoso, fiz um monte de orçamento, quanto que ficava um muro, quanto que era para repor detalhes do telhado. Olhei vários outros detalhes do imóvel parado há 8 anos. Peguei um orçamento chocante, né? Como eu imaginava. Peguei esse orçamento e voltei para a reunião lá com os donos do imóvel. Falei, pessoal, não tem jeito, assim, isso aqui é do imóvel de vocês. E vocês podem até falar que não quer gastar com nada, ou assim, eu estou entendendo que vocês não fazem questão de alugar, né? Que vocês querem pegar alguém que esteja super disposto, mas todo mundo vai fazer essa conta. Qualquer pessoa que vier alugar esse imóvel, vocês vão fazer essa conta. Se vocês não conversarem comigo e a gente entrar num consenso, vocês não vão conseguir avançar com ninguém mesmo. Vocês realmente vão ficar com o imóvel parado. E se for esse o objetivo, assim, acho que não tinha nem que ter placa de aluga, assim, né? Tá tudo bem também, cada um faz o que quiser com seu imóvel, né? E não é que o negócio funcionou, começamos a negociação. E eu falei, eu preciso que tudo que a gente vai gastar e que é do imóvel de você seja batido em carência. Eu consegui 7 meses de carência, do 8º ao 11º mês, um aluguel muito reduzido. No 2º ano, um aluguel reduzido. E só no 3º ano eu pagaria aquele aluguel lá do início da conversa. O que eu aprendi com isso? Identificar quem decide, economiza energia. Acho isso muito importante para vocês. Às vezes vocês estão concentrados na pessoa que não é a que vai tomar a decisão. Ou usando argumentos com a pessoa que não é ela que toma a decisão. Então a gente precisa identificar isso aí. Negociar com fatos é mais forte que negociar com emoção. Na primeira negociação fiquei com raiva, né? Falei, não preciso desse povo. Preciso deles. Tem um monte de imóvel alugando aí, né? Dei as costas, emburrei igual criança, né? E fui procurar outro. Depois voltei com o rabo entre as pernas. Então, naquele primeiro momento, eu agi totalmente por emoção. Depois eu voltei com a razão, né? E quando eu tive a ideia de trazer os fatos, de fazer o orçamento e mostrar para ele que no final, quando eu queria uma carência, não era para um benefício próprio, era para gastar no imóvel dele, eu consegui.
E eu confesso que no final eu consegui mais do que eu achei que ia conseguir. Porque eu começo sempre pedindo mais, né? Porque a pessoa fica tentando achar o meio do caminho. Então, já comecei pedindo mais e no final eu consegui mais do que eu queria no final das contas. E que grandes negócios são maratonas e não corridas de 100 metros. Às vezes a gente é ansioso, né? A gente quer entregar todas as fichas, todas as cartas que a gente tinha na manga, a gente coloca lá na primeira conversa. Levou o cliente para fazer a visita, já está dando todo o desconto que tinha, já cedeu tudo que podia, está sacrificando até a comissão, só para fechar o negócio, desespero. Lembra lá de lembrar dos princípios, dos motivos? A gente tem que lembrar disso. E lembrar também que tem gente que é mais lento para decidir, tem gente que olha imóvel, olha gostou e fecha. E tem gente que vai fazer vocês levarem ele em 5, 10 antes de decidir. E tem que ter paciência de esperar o cliente. O Pierre mesmo esperou 2 anos, né, Pierre? 2 anos me respondendo. Então a gente tem que entender o tempo de cada um, entender que a gente não pode colocar, e tem que ter aquela carta na manga do finalzinho, sempre tem que ter, gente, não pode entregar tudo de cara, não. E aí eu quero saber de vocês. Negociar não é sobre ser mais forte, é sobre... E agora eu quero que vocês me falem, o que vocês entendem de negociar? Gerar conexão. Ser estratégico. Ser estratégico. Empatia. Entender a dor. Gerar relacionamento. Escutativa. Muito bom. Confiança. Confiança. Muito bom. Vou trazer para vocês aqui a minha definição de negociação. Negociar não é ganhar ou perder. É alinhar valor, é respeitar os limites, é ter coragem de dizer não quando preciso e sim quando faz sentido. É um jogo de clareza e não de esperteza. É isso que eu tinha para vocês, gente. Obrigada.